às vésperas do início da Copa do Mundo de 2014, os pronunciamentos do plenário trataram sobre Copa do Mundo. E lá, o senador Cristóvão fez uma observação interessante, que antes eu não havia ouvido no plenário. Ao decidir pela Copa do Mundo, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva não consultou o Congresso sobre essa decisão e que isso foi uma atitude, pelo menos, pouco democrática. Nós vamos conversar agora com o senador Cristóvão sobre esse aspecto da realização do evento aqui no Brasil e outros, né, senador? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Realmente faltou uma consulta dos representantes do povo, né? Veja que contradição. A presidenta Dilma está apresentando agora, apresentando não, fez um decreto que cria conselhos populares, mas não discutiu nem com o Congresso se uma coisa tão importante quanto a Copa e as Olimpíadas, se elas não deveriam ter passado pelo crivo do Congresso. Eu não vou nem falar de um plebiscito, seria pouco exagero, mas aqui a gente teria feito audiências públicas. Ponderado sobre o número de cidades-sedes, por exemplo. Ponderado o número de cidades, ouvido a favor, ouvido contra, ouvido os jogadores, cartolas, especialistas em esporte. Diplomatas dos países onde já se realizou. Onde já houve, trazer alguém para ver a experiência, exatamente. Porque o que me dizem é que os estados da África do Sul estão abandonados. Verdade é que lá não tem futebol como aqui. Então, foi um erro, a meu ver, essa decisão. E, além disso, esses problemas que estão ocorrendo, se o Congresso tivesse sido ouvido, a culpa não era só do presidente, era nossa também. Agora, ficou só dele. Estariam minimizados os problemas, com certeza. E talvez os gastos com a preparação desse evento não gerassem tanta suspeita, como a gente tem notado que gera suspeita, né? O caso de Brasília está ficando assim emblemático, porque é o nosso estádio muito caro, inacabado ainda, ele não foi terminado completamente, já tem problemas de obra. Eu sempre falo, o nosso técnico de som, Paulinho, frequentou esse estádio desde que ele foi inaugurado para a Copa e sempre testemunhou que as obras estão ainda em andamento, né? O nosso aeroporto alagou na primeira chuva que aconteceu, então a gente tem ouvido, a partir desse tipo de coisas, suspeitas. O estádio de Brasília nem devia se chamar estádio, devia se chamar escândalo, Mané Garrincha. A polícia hoje foi à Terra Cap em função de obras da Copa, não é isso? Em função da venda de terrenos para financiar a Copa. E não só a Copa, outras coisas também. Ali é um desastre, é uma caixa preta. As pessoas não sabem o que é Terra Cap, é bom explicar. Terra Cap é um pré-sal que Juscelino deu ao Distrito Federal. Ele desapropriou essa terra aqui, que tinha dono. E essa terra passa a ser do governo do Distrito Federal. É um valor imenso esse patrimônio. O governo Agnello está jogando fora isso. Está dispondo desse bem que é do Distrito Federal. Do Distrito Federal, dos seus filhos, seus netos, de todo mundo. Sem nos consultar. Isso era para ser usado muito cuidadosamente. Criteriosamente. Aliás, como fez a UNB. A UNB também recebeu, a Universidade de Brasília recebeu também uma parte do terreno. Uma herança. E tem tantas décadas que é bem parcimoniosamente que vai sendo aproveitado. Sabe por quê? O senhor já foi reitor de lá, sabe bem disso, e sei que para tomar qualquer decisão ali você tem que consultar todo mundo. É cuidadoso. Mas a Terra Cap é uma caixa preta. Nem o Tribunal de Contas olha o que acontece ali. Senador, o senhor acha que dessa Copa podemos ter um legado surpreendente no sentido, um cidadão mais crítico que descobriu que é possível ter um padrão FIFA? Quer dizer, quando tem vontade política, a celeridade e a qualidade são diferentes. Ficar atento de que há caixas pretas que precisam ser abertas, que a questão da licitação é um valor, é uma coisa importante. O senhor tem essa esperança ou isso é muito romantismo, o senhor acha? Não, esse legado eu não tinha pensado, esse que você falou, do pessoal dizer, bem, se o Brasil consegue fazer um estádio padrão FIFA, por que não consegue fazer um hospital padrão FIFA? Esse legado eu não tinha percebido. Mas o senhor tem essa esperança? Tenho, eu acho que sim, eu acho que está havendo já isso. Agora, o legado que eu creio que vai ficar é o povo ter descoberto que, além da corrupção do político, tem a corrupção da prioridade da política. Esse é um legado. As pessoas passaram a comparar, porque passaram a perceber que fazer uma coisa significa não fazer outra. O dinheiro não é elástico. Durante muito tempo foi por causa da inflação. Você fazia aqui, não pagava, jogava para lá, quando ia pagar já não valia nada. Mas agora, R$1 é R$1. Hoje é R$1 amanhã, é R$1 depois da manhã.
supondo que a inflação não vem. Então o povo descobriu a corrupção nas prioridades. A corrupção de fazer um estádio padrão FIFA e um hospital padrão, sei lá o quê, um país pobre africano. O povo descobriu isso. Padrão Somália, por exemplo. Isso é um legado que o senhor acha que fica? Agora, o que eu lamento é que não tenha havido ainda outro legado. Qual? Nós, políticos, percebemos que o povo agora tem uma percepção de que as prioridades precisam ser feitas, escolhidas com mais cuidado. Eu creio que nós ainda não despertamos para o fato de que o povo despertou. Aí surge esse divórcio. Quer ver um exemplo? Os candidatos a presidente. Nenhum está falando em prioridade. Eles estão falando que vão fechar ministério, outro vai fazer que no governo dele não tem corrupção. Eles falam de comportamento. É como se fosse fazer a mesma coisa, mas um faz de um jeito ou de outro. Não é para fazer um de um jeito ou de outro, é para fazer outra coisa. A gente não vê os candidatos a presidente falando da outra coisa que ele vai fazer, como o Juscelino fez. Juscelino chegou e disse, eu vou fazer a industrialização. Ele não disse, eu vou continuar fazendo de uma maneira melhor a exportação agrícola. Mas os candidatos que estão aí, nenhum deles mostra um Brasil diferente depois dos 5 anos, 4 ou 8 anos deles. Senador, eu vi outro dia uma entrevista do presidente do TCU falando que com o evento da Copa fica muito claro um problema que é crônico da nossa cultura, que é a falta de planejamento. A dificuldade de execução de obra, ela começa nessa questão que o brasileiro tem crônica, que ainda não conseguiu enfrentar da falta do planejamento. Isso pode ser um legado? Eu acho que esse não chegou ainda, não, mas pode né? ser que seja, né, uma tomada de consciência da necessidade de estratégia. Pode vir a ser, seria bom, mas de fato o Brasil é um país, nós todos, não é só o governo, nós tendemos a não ser estrategistas, de olhar a longo prazo. Nós temos uma preferência muito grande pelo presente. A gente prefere ter um carro hoje do que um bom sistema de transporte público daqui a alguns anos. Com certeza. Isso. A gente prefere que o nosso menino entre na universidade agora do que os pequenininhos tenham uma boa educação de base para entrar bem na universidade. Nós preferimos consumir do que poupar. O Brasil é um dos países que menos poupa no mundo. Nossa poupança é 14%. Você pega aqui a renda nacional, só 14% fica guardada para o futuro. É um país imediatista. E é o cidadão e são as instituições, né? São os cidadãos, somos nós. Alguma coisa houve na cabeça do brasileiro. Que a vida é agora. Queremos viver agora, queremos consumir agora. Depois a gente vê o que acontece. Aí não tem estratégia. E o senhor acha que esses problemas todos que a gente está vendo, essa Copa um pouco fora da expectativa que foi frustrada, isso vai ser material de debate para as eleições? A Copa vai interferir nas urnas? Eu acho que vai interferir nas urnas, acho. Já está interferindo, né? A presidenta Dilma estava muito melhor antes das manifestações de junho. E essas manifestações têm muito a ver com as Copas. Com a Copa, porque as pessoas que lutavam por 20 centavos a menos na tarifa, essas pessoas viram, mas a gente está tendo de pagar 20 centavos a mais de um transporte ruim e o padrão FIFA está no resto. Então, o governo já sofreu. O que eu não sei é se haverá um efeito da derrota ou vitória do Brasil. Isso eu não sei. Da organização do evento, realização do evento, sim. Do desempenho da seleção é outra coisa, eu não né? sei. Mas da responsabilidade do governo, sim. A outra eu não sei, porque de repente a responsabilidade pode ser do Filipão, ou do goleiro que levou um gol, ou do artilheiro que não fez um gol. É circunstancial. Eu não sei se vai haver, não. Muita gente acha que haverá, mas eu não sei. O que mais o senhor gostaria de acrescentar para a gente encerrar a entrevista? E a gente precisa aprender que eventos como esse, como o Brasil, que mexe com o país inteiro, não pode ser decidido da cabeça de um presidente. Que é preciso democratizar a tomada de decisões na hora dos fatos que dizem respeito ao Brasil inteiro. Agora me ocorreu uma coisa. O senhor acha que esse processo, olha, 2007, aquela alegria, vamos sediar a Copa. 2013, povo na rua querendo serviços públicos padrão FIFA. Será que o cidadão está começando a se ver como contribuinte? Porque parece que para o brasileiro esses dois papéis são totalmente segmentados, né? Mas aí o povo vai se ver como contribuinte mesmo quando for no próximo ano toda a nota fiscal tiver quanto é de imposto. Isso vai fazer diferença. Olha, isso vai provocar uma revolução. Também acho. Isso vai provocar uma revolução, que vai ou baixar os impostos
ou melhorar os serviços. E aí vem o imediatismo. É capaz do eleitor querer baixar os impostos em vez de querer melhorar os serviços. Agora. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. É um prazer. Igualmente. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Roman, você pode trabalhar conosco. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.